Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez nesta busca e agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não posso deixar de agradecer e abraçar fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, e hoje, conforme havíamos dito no nosso último encontro, iniciaremos os estudos de um assunto novo, ainda dentro do livro 2º, capítulo 7º, Antipatias e Simpatias Terrenas, ou Simpatias e Antipatias Terrenas. Então hoje começaremos a falar, e são algumas questões acerca deste assunto, as simpatias e antipatias terrenas. De onde vem a simpatia ou a antipatia que sentimos pelas pessoas? Porque em muitas situações, quando encontramos uma pessoa pela primeira vez nesta vida terrena, nós sentimos simpatia ou antipatia em relação àquela pessoa, ou é indiferente? Então aqui a doutrina espírita nos explica de onde vem, de onde provém, de que forma isto acontece. Então Kardec, estudando acerca deste assunto, formulou 2 questionamentos que aqui foram postos na questão 386, que se desdobra também em 386, letra A. Então, na questão 386, Kardec questionou da seguinte maneira: 2 seres, ou seja, 2 criaturas humanas que se conhecem e se amam, podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Então aqui Kardec quis saber acerca das vidas futuras ou da vida futura, da imortalidade da alma, dos reencontros. Se encontramos uma pessoa hoje, na atual existência, nos simpatizamos com ela, aqui ele fala de amar, nos amamos, nos gostamos, e aí desencarnamos. Em uma próxima existência carnal, se nos reencontrarmos, Kardec aqui quis saber, numa nova existência corporal, em se reencontrando, elas irão se reconhecer como da outra existência. Ah, nós já nos vimos. Eu lembro de você da existência anterior. Você se chamava fulano de tal ou fulana de tal? Será que é assim que acontece?
E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: reconhecer-se não. Ou seja, como tem o chamado véu do esquecimento, não iremos nos reconhecer, mas nós seremos atraídos um pelo outro, mas ser atraído um para o outro, sim. Seja pela antipatia, aqui nesse caso foi pela simpatia, porque se amaram, nos amamos, nos gostamos numa outra existência. Então aí ele diz que não iremos nos reconhecer em uma outra existência, mas seremos atraídos um para o outro. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então aqui os espíritos amigos respondem a Kardec, ou respondendo a Kardec, nos explicam de que forma e por que isto acontece, por que nós nos reencontramos no meio da multidão e somos atraídos uns para o outro, ou um para o outro. Não importa o local onde você esteja, a cidade, o país, o continente, se está programado para o reencontro acontecer, a lei de afinidade, a lei de atração irá nos unir novamente. Nós seremos atraídos uns para os outros, ou um para o outro. Não iremos nos reconhecer, mas seremos atraídos pela simpatia, aqui falando de simpatia, e também pela antipatia. Nesse caso aí, não iremos nos atrair, mas irá acontecer uma repulsa. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento, a 386, letra A. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Será que não seria mais agradável? Será que não seria melhor? Será que Deus não errou nisso? Será que não seria melhor se nos reconhecêssemos? Se eu reencontro uma pessoa hoje e um é atraído, ou eu, ou ela, ou você, ou o outro, ou a outra, somos atraídos uns para os outros, não seria melhor se nos reconhecêssemos, olhássemos para a pessoa na atual existência e lembrássemos dela da existência anterior? Então é este o questionamento de Kardec. Não seria mais agradável para as criaturas se reconhecerem? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, esclareceram da seguinte maneira: nem sempre a lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Imaginemos nós reencontrarmos uma criatura na atual existência que foi a nossa maior inimiga do passado, o nosso algoz do passado, pessoa que nos prejudicou e muito, ou até mesmo uma pessoa que nos assassinou numa outra existência, que foi um carrasco na nossa vida em uma outra existência. Será que seria bom nos reencontrarmos e nos lembrarmos acerca destes problemas do passado? Porque, via de regra, nós apenas imaginamos e achamos que seria melhor nos reencontrarmos e nos reconhecermos, lembrarmos um do outro, uns dos outros, em relação a existências anteriores, mas pensando apenas em coisas boas.
Mas, nos analisando na atual existência, a condição evolutiva em que nós nos encontramos, será que fizemos só coisas boas uns para com os outros em existências anteriores? Sem sombra de dúvida que não. É provável que tenhamos feito muito mais mal do que bem em relação uns aos outros quanto a existências anteriores. Então, sem sombra de dúvida que não temos como contestar a sabedoria de Deus ao fazer com que esqueçamos o nosso passado, tenhamos aí este véu do esquecimento para seguirmos adiante, reencontrarmos amigos ou inimigos, simpatias ou antipatias do passado e seguirmos adiante. Se simpatia, nos atrairmos pela simpatia da criatura que já nos era simpática ou que já nos é simpática em relação a vidas anteriores, de outros reencontros, ótimo. Se reencontrarmos criaturas antipáticas, ela em relação a nós ou nós em relação a ela, oportunidade de transformarmos esta antipatia em simpatia e um dia verdadeiramente nos amarmos como irmãos que somos. Então é por isto que os espíritos amigos, quando Kardec questionou se não seria melhor nos lembrarmos, nos reconhecermos, eles disseram que nem sempre, porque a lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que nós acreditamos. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Então, não nos reconhecendo na existência carnal, seja um reencontro simpático ou antipático, nós, ao retornarmos para o mundo espiritual, iremos nos reconhecer. Ah, você era o fulano da outra existência, você era a fulana da outra existência, que bom que nos reencontramos, que bom que construímos mais alguma coisa juntos, ou que bom que nós nos reconciliamos, porque a bondade de Deus é infinita em nos conceder sempre oportunidades para construirmos pontes e não destruirmos pontes, derrubarmos muros e não construirmos muros, ou seja, construirmos laços de simpatia, quebrando esses laços de antipatia, caso eles existam. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 386 e o seu desdobramento em 386, letra A, para, na sequência, ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, filosofia espírita, capítulo de número 29, simpatia. É o título do capítulo 29 do volume número 8. Volume número 8 da coletânea Filosofia Espírita, esta coletânea é composta por 20 volumes. Já estamos no volume número 8, já além da metade do volume número 8. Então, neste capítulo 29, Miramês, comentando a questão 386, falou da seguinte maneira acerca da simpatia. A simpatia entre dois seres é força poderosa que se enraiza em vidas passadas. Então, só as vidas passadas para nos explicar, nos esclarecer esta simpatia que sentimos em relação a uma outra pessoa que nunca havíamos
nos encontrado na atual existência e somos atraídos uns para os outros pelos laços da simpatia, e aí na nossa mente ou no nosso coração nós nos comportamos ou imaginamos ou até falamos que é como se já nos conhecêssemos. Deu tão certo a relação, foi tão bom o reencontro ou aquele encontro fortuito na multidão, que nós falamos assim: ah, é como se eu já te conhecesse. E realmente já nos conhecemos, mas só que não nos lembramos, mas já nos conhecemos. Então assim, Miramês nos fala destas raízes de vidas passadas. Nem todos reconhecem seus parceiros de outras existências. No entanto, há criaturas mais dotadas de sensibilidades que percebem amigos e inimigos de épocas recuadas. Então aqui ele nos fala de sensibilidade mais aguçada, sensibilidade mais desenvolvida, que existem em certas criaturas, ou seja, espíritos mais experientes, em que eles percebem essa aproximar de uma outra criatura na condição de amigos ou na condição de inimigos. Se, quando juntos foram felizes, dá-lhes um grande prazer o reencontro. Quando infelizes, gera-se logo antipatia entre os dois. Então, nos reencontros que acontecem frequentemente, ou seja, acontecem em todos os momentos na nossa vida, na nossa trajetória, porque não esbarramos com uma pessoa na via pública, na igreja, no templo evangélico, no local de trabalho e assim sucessivamente, num aeroporto, por acaso, porque o acaso não existe. Tínhamos a necessidade de nos reencontrar. Então assim, Miramês nos lembra que se quando juntos, ou seja, numa outra existência, quando estivemos juntos, se fomos felizes, quando nos reencontrarmos numa outra existência, se isto acontecer, porque nem sempre tem essa necessidade do reencontro numa outra existência, então em sendo felizes, se fomos felizes juntos numa outra existência, ao nos reencontrarmos, sentiremos prazer, felicidade, alegria em reencontrarmos aquela criatura sem sabermos explicar o motivo de tal alegria, de tal confiança, de tal simpatia, de tal atração. Mas se fomos infelizes em outros momentos, em existências anteriores, sem sombra de dúvida que o reencontro não será agradável. O reencontro irá nos gerar antipatia. E aí ele acrescenta: a perda de conhecimento às vezes é um amparo para as duas criaturas ou para todas as criaturas ao se reencontrarem em processo de novas atividades sem o qual não poderiam crescer, voltando ao ponto anterior, fomentando suas paixões descabidas e às vezes perturbando famílias já constituídas. Porque se todas as pessoas que reencontramos na atual existência ouvirmos a nos reencontrar, se nos lembrássemos delas, seria uma verdadeira bagunça. Conforme aqui Miramês nos fala, que a perda desse conhecimento, às vezes ou quase sempre, é um amparo para todos nós. Em novas atividades aqui na Terra,
Sem isto, sem essa proteção que nos traz o esquecimento, o véu do esquecimento em relação a vidas anteriores, sem sombra de dúvida que iríamos perturbar famílias, iríamos bagunçar a vida de outras pessoas, porque ao reencontrarmos por exemplo, uma criatura que nos foi muito cara, às vezes foi um esposo, foi uma esposa, foi um filho, uma filha, alguém muito querido ou querida de uma outra existência, e ao olharmos para esta criatura, se tivéssemos as condições de reconhecer aquela criatura de outra existência, e observarmos ela agora feliz em uma outra família, talvez não iríamos aceitar, iríamos interferir naquela outra família, conforme aqui Miramês nos lembra, iríamos perturbar a vida das pessoas ali vivendo e vivenciando em um outro agrupamento familiar. O reconhecimento pleno dos seres que antes viveram juntos e entravaria o processo. Se fosse conveniente, voltariam juntos, mas não poderemos generalizar. Quando Deus acha bom, coloca os dois em caminho para se reencontrarem. Desde quando os frutos desde quando os frutos desse encontro sejam bons, não como pensamos, mas como o Senhor acha melhor. Então, de acordo e em acordo com a nossa necessidade, nós nos reencontraremos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. E assim Deus o permite. A doutrina dos Espíritos é fonte de amor. Ela nos ensina a fazer simpatias enobrecidas no Evangelho de Jesus e é capaz de nos mostrar o amor nas bases da fraternidade pura, de modo a libertar as criaturas das induções inferiores. A simpatia entre dois seres é agradável e é um estímulo para o seu adiantamento. Então, assim, Miramês segue nos esclarecendo acerca da simpatia, nos falando que a simpatia entre dois seres é agradável e é um estímulo para o seu adiantamento quando descobrem no reencontro a razão de viver para Cristo. O ideal de Deus, ou seja, aquilo que Deus idealiza para cada um de nós, para cada uma das suas criaturas, é melhorar sempre, é subir sempre, conhecendo a verdade. Se fomos feitos simples e ignorantes, isso não quer dizer que não tenhamos a semente da perfeição na nossa intimidade. Então, fomos feitos por Deus na condição de simples e ignorantes, mas trazemos em nós a semente da perfeição na nossa intimidade. Ela existe dormindo em nós, ou seja, a semente da perfeição, para ser despertada com o tempo e o nosso esforço. Então, a semente da perfeição está adormecida em nós e que no momento adequado, no momento propício, ela será despertada com o tempo e com o esforço nosso, agindo sob as bênçãos de Deus, que usa o canal divino nas mãos de Jesus Cristo. Então, assim, Miramês nos fala acerca desta semente da perfeição que todos nós trazemos de fábrica, simbolicamente falando. Quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração e cuidar para o encontro ser realmente o bem dos seus destinos. Assim também,
ao reencontrarmos alguém que nos instile ódio, não percamos a oportunidade de fazer-lhe o bem que pudermos, pois a antipatia é sinal de inimizade do passado ou no passado. Então é por isto que Miramês, conforme já lemos neste texto, lemos já anterior, fizemos a leitura anterior, ele nos fala que se em uma outra existência, junto com aquela criatura, se formos felizes ao nos reencontrarmos, nós seremos atraídos pela simpatia, pela felicidade. Se no outro momento em que estivemos juntos, se formos infelizes, nós sentiremos antipatia um pelo outro. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que se nós reencontrarmos uma criatura e sentirmos antipatia, às vezes ódio, às vezes encontramos uma pessoa e começamos a conversar com ela e já estamos odiando aquela criatura, a forma dela se comportar, a forma dela, de ela se expressar, em todos os sentidos nós nos sentimos antipáticos àquela criatura. Então ele fala para não perdermos a oportunidade de fazermos o bem que pudermos àquela criatura, pois a antipatia é sinal de problemas no passado. Toda incompatibilidade deve desaparecer dos caminhos dos espíritos encarnados ou fora da carne. Depois desse trabalho de perdão, devemos abrir os corações para que sejam invadidos pela força da fraternidade que nos fará irmãos ante a presença de Deus na figura de Jesus Cristo. Então, como nós sabemos, todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos desta força superior, desta energia suprema, desta inteligência suprema que denominamos Deus. Então todos nós somos os seus filhos. Então precisamos aprender a vivermos fraternalmente como irmãos que somos. Então é preciso trabalharmos pela e para a nossa melhoria. É preciso, conforme nos esclareceu aqui Miramês, é preciso que trabalhemos, caso reencontremos uma criatura que nos seja antipática, ou nós antipáticos a ela, trabalhemos para transformarmos esta antipatia em simpatia e seguirmos trabalhando para construirmos pontes do amor, pontes da fraternidade. O reconhecimento total das simpatias e das antipatias somente se dará quando se encontrarem novamente no mundo espiritual. Então aqui Miramês nos fala que a depender do nosso esclarecimento, da nossa evolução, quando nos depararmos frente a frente no mundo espiritual, nós saberemos os motivos das antipatias ou das simpatias que sentimos em relação a outra pessoa, a outra criatura. Então, reconhecimento total, ou seja, reconhecermos totalmente o motivo ou os motivos da simpatia ou da antipatia quanto a outra criatura, somente no mundo espiritual, se já tivermos o preparo para isto. Sendo assim, sentirão ali a felicidade, se souberam educar seus sentimentos e perdoar as ofensas. Qualquer esforço nesse sentido é louvável, porque mãos espirituais se encontram em torno de todas as criaturas, ajudando-as a melhorar. Então, todo esforço pela nossa parte ou da nossa parte
nesse sentido de nos transformarmos em criaturas melhores, isso é sempre louvável. Todo o esforço que realizarmos para, conforme Miramês nos orienta aqui, conforme nós encontramos no livro de Lancelin, Cirurgia Moral, todo o esforço que fizermos para realizarmos estas cirurgias morais na nossa vida, sem sombra de dúvida que será sempre louvável, e estamos e estaremos sempre recebendo o amparo, a proteção, a assistência dos amigos espirituais, trabalhadores do Cristo. E aí Miramês encerra: não devemos esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos. Diz Jesus que aí está toda a lei e os profetas. Então toda a lei e os profetas, ou seja, todos os ensinamentos, se resumem nestas palavras acerca do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Lembrando que não é possível nós verdadeiramente amarmos a Deus se não amamos o próximo. Não é possível verdadeiramente amarmos o próximo se ainda não aprendemos a nos amar. Então, assim, é preciso que nos esforcemos, conforme também nos ensina Jesus, para o conhecimento. O conhecimento da verdade, o conhecimento de nós mesmos. O conhecimento da verdade é conhecermos Deus e as suas leis, conhecermos a nós mesmos, para que tenhamos condições de, olhando para o nosso mundo interior, termos aquela noção, aquela clareza quanto à necessidade de realizarmos o processo de reforma íntima, ou todos os processos de reforma íntima. Reconhecermos em nós a existência ainda de mazelas que nos prejudicam, tais como orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e assim sucessivamente. Porque enquanto nós não nos conhecemos, nós não teremos condições de verdadeiramente iniciarmos o processo de transformação. Porque se nós não nos conhecemos, nós não aceitamos quando os outros nos apontam os defeitos. Até viramos inimigos dessas criaturas corajosas que nos apontam os defeitos. Sendo que, em verdade, nós deveríamos agradecer quando esses apontamentos forem verdadeiros. Porque assim elas estão e estarão nos auxiliando em nosso processo de transformação, em nosso processo de cirurgia, extirparmos da nossa vida, do nosso corpo espiritual, estas mazelas que tanto nos prejudicam. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas. E no nosso próximo encontro, que com a graça e permissão de Deus acontecerá em breve, nós estudaremos a questão 387, mais uma questão acerca de simpatia e de antipatia. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.